Então, Isaque chamou Jacó e o abençoou, e lhe ordenou: Não tome uma esposa dentre as filhas de Canaã. Vá para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome ali como esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. O Deus Todo-Poderoso o abençoará, lhe dará filhos e o multiplicará, e você certamente se tornará uma congregação de povos, e ele dará a você a bênção de Abraão, a você e à sua descendência, para que você tome posse da terra em que tem vivido como estrangeiro, a terra que Deus deu a Abraão. Assim, Isaque deixou Jacó ir, e este partiu para Padã-Arã, a fim de ir a Labão, filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque tinha abençoado Jacó e o tinha enviado a Padã-Arã, para que ele tomasse de lá uma esposa, e que, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado: Não tome uma esposa dentre as filhas de Canaã. Viu também que Jacó obedeceu ao seu pai e à sua mãe e partiu para Padã-Arã. Esaú percebeu então que Isaque, seu pai, não se agradava das filhas de Canaã, por isso Esaú foi a Ismael e, além das esposas que já tinha, tomou como esposa Maalate, irmã de Nebaiote. Maalate era filha de Ismael, filho de Abraão. Jacó saiu de Berseba e seguiu o caminho para Harã. Chegando a certo lugar, preparou-se para passar a noite ali, visto que o sol já se tinha posto. Então, pegou uma das pedras do lugar e, pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se naquele lugar. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus, que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô, Abraão, e o Deus de seu pai, Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia, trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Jacó acordou então do sono e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como este lugar inspira temor, só pode ser a casa de Deus, e este é o portão dos céus. De modo que Jacó se levantou de manhã cedo, pegou a pedra em que havia apoiado a cabeça, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo no topo dela. Então deu àquele lugar o nome de Betel, mas anteriormente o nome da cidade era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se, de fato, Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Em algum momento durante os 20 anos em que Jacó estava ausente, Esaú começou a desenvolver interesses em Seir, o campo de Edom. Parece que só foi anos mais tarde que ele se mudou definitivamente para lá, levando para Seir sua família e todos os seus bens. Quando Jacó retornou a Canaã, ficou bastante alarmado ao saber, pelos mensageiros que enviará, que Esaú, junto com 400 homens, estava vindo ao seu encontro. O motivo de Esaú vir com um grupo de 400 homens talvez fosse para impressionar seu irmão com a sua força superior, ou possivelmente para mostrar que ele era um poderoso maioral. Jacó, depois de orar a Jeová, mandou adiante de si um generoso presente de mais de 550 cabeças de gado. Jacó, ao ver Esaú, humildemente foi curvar-se por terra, 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Esaú foi então correndo ao seu encontro, abraçou Jacó, lançou-se ao pescoço dele e beijou. Ambos romperam em pranto. Esaú, no começo, recusou o presente de gado de Jacó, dizendo: Eu tenho muitíssimos, meu irmão. Continue teu o que é teu. Todavia, às instâncias de Jacó, Esaú finalmente aceitou o presente. Ele se ofereceu então a acompanhar Jacó, mas o seu irmão, com tato, rejeitou isso, bem como a proposta posterior de Esaú, de colocar à disposição de Jacó alguns dos seus homens, provavelmente para proteção. Esaú e seus homens partiram então e retornaram a Seir. O registro bíblico menciona que, uns 23 anos mais tarde, quando Isaque morreu, Esaú e Jacó sepultaram seu pai. A personalidade de Esaú mostra claramente que a escolha de Jacó como antepassado do descendente, ou semente, prometido não era arbitrária,
nem era um favoritismo desarrazoado por parte de Jeová a Deus. A falta de apreço de Esaú por coisas espirituais, junto com a sua forte tendência de satisfazer desejos carnais, tornaram Esaú inapto para estar na linhagem direta da semente prometida. Daí, as palavras de Jeová, por meio do seu profeta Malaquias. Mas a Jacó eu amei e a Esaú eu odiei. Esaú não consta entre os da nuvem de testemunhas fiéis alistadas em Hebreus, capítulo 11, quando Paulo diz: Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, partindo para um lugar que receberia como herança ele partiu, embora não soubesse para onde ia. Pela fé viveu como estrangeiro na terra da promessa, como se estivesse em terra estrangeira, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Escolher Jeová Jacó, em vez de Esaú, mostra que a escolha dele não depende dos ditames do homem. O apóstolo Paulo usa este incidente como ilustração de que os verdadeiros filhos de Abraão não necessariamente são os descendentes carnais, nem os que dependem das suas próprias obras, mas sim aqueles que têm fé igual a Abraão. Esaú é apresentado aos cristãos como exemplo de aviso, para que não se tornem culpados, assim como o materialista Esaú, de falta de apreço por coisas sagradas ou espirituais. Pergunta 1. O que Jacó viu em sua visão em Betel? A. Uma parede de pedra. B. Uma escada que se estendia do céu à terra, com anjos subindo e descendo. C. Uma fonte de água cristalina. Pergunta 2. O que Deus prometeu a Jacó durante sua visão? A. Uma viagem tranquila de volta para casa. B. Proteção e companhia em sua jornada. C. Riquezas e poder ilimitados. Pergunta 3. O que Jacó fez em resposta à sua visão em Betel? A. Ergueu uma estátua de ouro. B. Ergueu uma coluna de pedra como memorial. C. Escreveu um poema sobre sua experiência com Deus.